salva de palmas para os noivos mais velhos aí, ó. Almas gêmeas que se enlaçam pelos elos da afeição, até que a morte ao fim os venham separar. Lado a lado um do outro, pela vida seguirão, para unidos os encantos desfrutar. Chovam bênçãos sobre o venturoso par, e se encontram lado a lado neste altar. Dá-lhes Deus a proteção e uma sólida união, alicerce para o seu ditoso lar. Pela fé sempre aquecidos, com amor no coração, ombro a ombro, lado a lado irão lutar. Quer nos dias bonançosos, na borrasca ou na aflição, hão de vida sempre juntos partilhar. Chovam bênçãos sobre o venturoso par, e se encontram lado a lado neste altar. Dá-lhes Deus a proteção e uma sólida união, alicerce para o seu ditoso Bondoso Deus, eterno Pai, congregados para ser ensinados mais uma vez, pedimos sua ajuda, para que de nossa boca saia a palavra de graça, sabedoria, cura divina, libertação total. Meu Deus, e que o Senhor abençoe também a todos quantos aqui estão neste pequeno lugar, mas bom lugar, para ouvir do Senhor a sua palavra. Todos saiam daqui com bom entendimento, aceitando a advertência divina, porque este casamento nos dá uma grande mensagem. Um dia haverá o maior de todos os casamentos, Cristo com sua igreja, grande encontro nos ares, para a vida eternal. Meu Deus, que esse ambiente continue bom, como tem vindo até aqui, desde o primeiro momento, primeira música. Que o Senhor seja conosco. Nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Como sempre, os noivos trazem certidão de casamento
Isso é apenas para uma formalidade, com isso dizendo que eles obedeceram à exigência da lei e nós concordamos plenamente com isso, porque nós devemos respeitar a lei do nosso país até onde ela não venha ferir a palavra. A gente agradece a oportunidade que Deus nos dá e o privilégio de fazer este casamento do irmão Yendes com a irmã Noemi Cipriano. Agradeço também em nome dos noivos, a todos quantos foram convidados ou tomaram conhecimento deste casamento e vieram até aqui. Deus vos recompense por estes bons passos de você ter vindo neste lugar. Nosso agradecimento ao pastor Edilamar Siqueira, representando o seu irmão, pastor Edmar Siqueira, da cidade de Uberlândia, que por motivo de saúde ele não está presente, mas gostaria de estar. A gente compreende muito bem e deseja bom restabelecimento a este nobre colega, pregador do Evangelho, fiel, pastor Edmar Siqueira. E pastor Edilamar veio com um bom número aí de Uberlândia. Por favor, de Uberlândia, levanta toda a mão aí, deixa eu ver. Rapaz, pode baixar. É engraçado, para ganhar uma ovelha para si vem todo mundo, hein? Rapaz, a turma gosta de mais um, gosta, irmão João? Gosta aí, ó. Tá falando? Rapaz. Os moços daqui que deviam namorar com as moças de Uberlândia para trazer a porção delas, viu? Para compensar, senão perder não dá, né, irmão? Perder não é bom, não. Tá muito bem. Olha, eu ultimamente, a minha cerimônia de casamento é bem rápida. Sábado passado, 8 dias atrás, foi o casamento da irmã Sara Teixeira, irmã do pastor Luiz Carlos Teixeira, e fez um casamento até um pouco raro, porque ela apenas convidou a família dela, do noivo e minha família. Então, mas mesmo assim, as 3 famílias deu quase 50 pessoas, né? Porque só lá em casa é 10. E, então, num pequeno salão, 11 horas da manhã, teve aquele casamento e do princípio ao final foi apenas 20 minutos toda a cerimônia. Eu entendo que numa cerimônia é festa, não era mais de ensinar, porque eles já têm um vasto material, tanto o irmão Yendes quanto a irmã Noemi, porque se há alguém que não tem conhecimento do ensino que eles receberam para chegar a este momento, o casamento, informe sobre isso, adquire as mensagens. Se tratam das revelações divinas que Deus deu ao mensageiro profeta para esta era, nosso irmão William Marion Branham, e cremos que nele cumpriu a profecia de Malaquias, capítulo 4, versículo 5, o Elias, precursor da segunda vinda de Cristo. E ele teve revelações de Deus nesta linha sobre namoro, noivado, casamento. Revelações essas contidas nas mensagens: casamento, divórcio, união invisível da noiva, escolhendo uma noiva, fora ainda os livretos de perguntas e respostas, que ele dava resposta tão segura e tão clara. Então, se há alguém que nunca ouviu falar nisso, passe a ler o que esses noivos leram
essas mensagens citadas, nós temos a distribuir a vocês, e vocês só têm que ganhar. Não só para chegar ao casamento, mas tem a ganhar também para manter uma família, um lar, edificado na rocha, na revelação. Agora, eu quero também ser rápido, talvez mais um pouquinho do que os 20 minutos do casamento passado, dia 8, porque eu quero caminhar de início um pouco dentro do livro de Gênesis. Gênesis. O pastor Adilamar está ali como um bombeiro, né? E para nos dar ajuda a hora que for preciso. Mas no livro de Gênesis, começando com o primeiro capítulo, existe aqui uma afirmação de Deus por 2, 3, 4, 5 vezes a seguinte expressão: e viu Deus que era bom. Vou ler para vocês ver essa parte aqui. Quer ficar de pé, igreja? Respeito à leitura da Bíblia. Gênesis, capítulo 1, a partir do primeiro verso. No princípio, criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã, o dia primeiro. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre as águas e águas. E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. E chamou Deus a expansão céus, e foi a tarde e a manhã, o dia segundo. E disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. Vamos sentar? Então está repetido por 5 vezes. E viu Deus que era bom. Vamos ver mais alguns versos. Verso 11 e o 12. E disse Deus: produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera, que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela, sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva, erva dando semente conforme a sua espécie, e a árvore frutífera, cuja semente está nela, conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Segue adiante, vamos ver aqui o verso 17 e o 18. E para governar o dia, 17, e Deus os pôs na expansão dos céus para iluminar a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer a separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom. Já a terceira vez, né? E o verso 21. E Deus criou as grandes baleias
e todo réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziram conforme as suas espécies, e toda ave de asas conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom. Todas as suas realizações concluía com isso. E viu Deus que era bom. Por fim, no verso 25, e fez Deus as bestas feras da terra, conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo réptil da terra, conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom. Mas agora, no capítulo 2, já vai falar Deus de uma coisa que não era bom. Primeiro capítulo falou várias coisas, e viu Deus que era bom. Mas no capítulo 2, e verso 18, já diz assim: e disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Este é o Deus que nós servimos. Ele conhece o que é bom e o que não é bom. E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma disjuntora que esteja como diante dele. E havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo, todas as aves dos céus, os trouxe Adão, para este ver como lhe chamaria. E tudo que Adão chamou a toda alma vivente, isto foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo o gado, e as aves do céu, e a todo animal do campo, mas para o homem não se achava a disjuntora que estivesse como diante dele. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas, e cerrou a carne em seu lugar, e da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e trouxe-a a Adão. E disse Adão, este é agora osso dos meus ossos, e carne da minha carne, essa será chamada varoa, porquanto o varão foi tomada. Portanto deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma carne. E ambos estavam nus, o homem e a mulher, e não se envergonhavam. Casamento, figuradamente, é para exprimir a relação espiritual entre Cristo e a sua igreja. Então, o casamento fala dessa relação espiritual entre Cristo e a igreja. Pastor Adilamar, leia aqui na Bíblia algumas passagens aí que prova isso que falamos, que é o casamento nos traz a mensagem de uma relação entre Cristo e sua igreja. Meio altinho, acho que dá, né? Uma boa noite, irmãos, com Jesus, amém? É muito bom, prazer estar aqui com vocês. E o irmão pediu para ler, né? Estou cumprimentando a igreja e estou muito contente e todos nós juntos aqui para comemorar essa vitória na vida dos irmãos moenses. Também a irmã, estamos muito contentes, amém? Graças a Deus por isso. Nós vamos ler na sequência, irmão, que como foi Isaías 62, capítulo 62, versículo 4 e 5. A igreja fica de pé, precisa não.
Isaías capítulo 62, versículo 4 e 5. Nunca mais te chamarão desamparada, nem a tua terra se denominará jamais assolada, mas chamar-te-ão Éfesibá, e a tua terra Beolá, porque o Senhor se agrada de ti, e a tua terra se casará. Porque como o mancebo se casa com a donzela, assim teus filhos se casarão contigo. E com a noiva, e como a noiva se alegra, como o noivo se alegra da noiva, assim se alegrará de ti o teu Deus. Oséias capítulo 2, versículo 19 ao 20, também está escrito. 2, 19 ao 20. E desposar-te-ei comigo para sempre, desposar-te-ei comigo em justiça e em juízo, e em benignidade e em misericórdias. E desposar-te-ei comigo em fidelidade, e conhecerás ao Senhor. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 2. Nós vamos ler na sequência. E louvo-vos, irmãos, porque em tudo vos lembrais de mim, e retendes os preceitos como vô-lo entreguei. Agora, para encerrar, Apocalipse 22, capítulo 22, versículo 17. Glória a Deus. E o Espírito e a esposa dizem: vem, vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Amém. São versículos da Bíblia provando que o casamento resume também nisto, mostrando uma relação espiritual entre Cristo e sua igreja. Bom, irmãos, já indo para a parte final, eu digo o seguinte: quando chega numa cerimônia desta, a gente lembra que um espera do outro alguma coisa. O que o irmão Yentes espera da irmã Noemi? É o que Jesus espera da sua igreja. O que a irmã Noemi espera do irmão Yentes é o que a igreja espera de Cristo. O que a igreja espera de Jesus? Que ele seja fiel no que ele prometeu. E nós temos a certeza que o nosso noivo espiritual Jesus, ele será fiel com suas promessas. O que a irmã Noemi espera do irmão Yentes? Que ele tenha direção segura para o seu lar. Que ele seja o sustento do seu lar. E aí você vai mostrando, vendo essa relação, o que um espera do outro, e você aplica isso entre Cristo e a igreja. Eu vou ler aqui um trabalho que a própria irmã Noemi fez, já faz alguns anos, poucos anos, aliás. E eu vou ler aqui o conhecimento que ela teve sobre casamento. E sobre casamento, ela escreveu que casamento é uma doação. Doação. Ato ou efeito de doar. Transmitir gratuitamente. O casamento deve ser um relacionamento de
doação. Os casamentos se destroem, se desfarcelam, porque as pessoas não têm esta luz. Ele exige que o outro vive para ele, mas nunca quer viver para o outro. E quando se exige muito que o outro lhe atenda em tudo, isso aqui é o egoísmo. Os outros viver para si. Isso não revela o caráter cristão. Porque Jesus, quando esteve na terra, ele não teve esse tipo de vida. Ele diz, o Filho do Homem, ele não veio para ser servido, mas ele veio para servir. E quando um casamento é encarado assim, que um vive em benefício do outro, ele não passa a exigir. Por isso está certo a conclusão da irmã. O casamento deve ser um relacionamento de doação. Enquanto o marido está dando amor, dando cada partícula de energia, cada partícula de conhecimento que possui, para fazer o que é melhor para a esposa e a família, a esposa deve reagir a esse amor. Essa reação conduzirá a uma disposição em satisfazer as necessidades do marido, antes mesmo que ele peça. Sabemos que a submissão tem de ser uma dádiva dela para ele, por contrair a todas as tendências naturais. À medida que é ofertada, ela libera um manancial sobrenatural de amor entre marido e mulher. Se essas duas atitudes de amor e submissão forem ignoradas, dificilmente, possivelmente, um desastre estará à espreita do casal. Se o amor e a submissão forem colocados em ação, um casamento maravilhoso resultará. Amor e submissão. Se estiver em ação, um casamento maravilhoso resultará. Pois Deus muito simplesmente diz que é dessa forma que ele planejou. O marido deve ser o cabeça do lar e a esposa respeite seu marido. Casamento é uma evolução um para o outro. Ele nunca deve perder a importância para você. Ela também nunca perder a importância para você. O amor conjugal compartilhado é permanência do amor atrativo. É agora, na convivência que descobrimos o bom e o ruim de cada um. Um pouco se descobre com o namoro e o noivado. E o bom e o ruim. Mas depois de casado, ser descoberto aumenta mais. O Moiantes pode ser o moço mais bom que pode pensar. A irmã tem que ter paciência com ele. A irmã Noemi pode ser a moça espiritual como for, bondosa como for. Tem os dias, os momentos que ele vai ter que ter paciência. Então, a descoberta do bom e do ruim aumenta muito depois do casamento. E tem casos que ela põe a mão na cabeça e diz, que eu fui arrumar? Foi o outro. Puxa vida. Se ele posasse na minha casa uma semana, eu soubesse que eu tinha um pé tão fedido que ele tinha, não casava com ele. Descobri depois de casar.
Se ele pousasse na minha casa uma semana, acho que eu não casava com ele, porque depois descobri que ele é roncador demais. Hã? Não vai indo assim? Não sei se o pastor Edilamar não está fazendo a defesa dele. Dizem que o roncador diz que é melodia para quem ele ama. Sei não, se o pastor Edilamar não está em defesa própria. Ei. Então, mas casamento, eu tenho que brincar de vez em quando mesmo, não tem importância não, né, irmão? Você é da cara meia fechada, mas não me perdoa, né? Ele só tem cara de bravo, mas ele é bonzinho, né, mano? É? Então tá bom. Então, eu estava indo aqui. Agora, é na convivência que descobrimos o bom e o ruim de cada um. A natureza humana é de tal modo constituída que duas pessoas instalarem a vida conjugal, apresenta-se-lhe mais fácil descobrir faltas. O ser humano, infelizmente, tem mais facilidade de descobrir faltas do que admitir os próprios defeitos. Podem, portanto, ocorrer desavenças que seriam evitadas se o casal tivesse a necessária prudência e discernimento bastante de suas próprias personalidades, para corrigir-lhes as deficiências antes que elas venham a produzir graves tensões. Por exemplo, tem homem que, se a Bíblia diz que ele deve ser o cabeça do lar, mas existe uma confusão entre a pessoa ficar entre ele ser o cabeça do lar e aquele orgulho de um machista. Se orgulha e tem uma tendência machista. Tudo bem um namorado, um noivo, um marido, repreender-lhe a sua companheira, se ela tem companhias erradas, vestuários errados, porque hoje uma mulher tem uma vontade de mostrar a barriga, né? As blusinhas curtas, e com prazer agora levantar as mãos para ser uma atração sexual. Bom, vamos parar porque ser um casamento que não pode ser muito bravo, né? Mas essa é a verdade. Ele chamar-lhe atenção, ajudar, e ela conheceu pela Bíblia que ela é o vaso mais fraco. Por isso ela deve ser cuidada, estar ao lado dele, cumprir suas ordens, conhecer que ela é o vaso mais fraco e saber que toda mulher dominadora, nela está o espírito do anticristo. Toda mulher dominadora. Às vezes a mulher não é pregadora, mas é dominadora. Indiretamente tem mulher que, se possível, ela domina uma igreja, mesmo se ela subir no púlpito para pregar. E toda dominadora, o espírito do anticristo está nela. São palavras do profeta William Branham. Agora, no entanto, isso está com ele. Ela reconhecer seu lugar. Mas tem marido que oprime a mulher, coitada. Mas fiscaliza a cor do sapato, a cor da blusa, a maneira de arrumar o cabelo,
E eu já vi irmãs dizer, esse meu irmão, meu marido, acaba comigo. Mas é no meu pé direto, coisa que não tem nada a ver com indecência. Ela tem seu gosto. Ela tem seu gosto. Ela tem o seu mundo. Bom, mas isso aqui a gente fala em escola dominical, interno com a igreja, e não vamos prolongar nisso não. Mas vamos nesse aqui, ó. Na convivência, descobrimos o bom e o ruim de cada um, e a natureza humana de tal modo constituída que duas pessoas instalaram a vida conjugal, apresenta-se-lhe mais fácil descobrir faltas no outro cônjuge do que admitir os próprios defeitos. Podem, portanto, ocorrer desavenças que seriam evitadas se o casal tivesse a necessária prudência e discernimento bastante de suas próprias personalidades para corrigir-lhes as deficiências antes que estas venham a produzir graves tensões. Vocês estão casados para o melhor e não para pior. O moço e uma moça pensam em casar, decidem casar, não pensando em piorar a vida, mas em melhorar. Isso eles vêm voltar nesse pensamento. Vocês são casados para melhor e para pior. Frequentemente, porém, as personalidades não se manifestam senão quando uma nova complicação na vida matrimonial a descubram. Ninguém deve fingir que é diferente do que realmente é. Devemos aceitá-lo da maneira que é. É claro que muitas das nossas maneiras e gostos podemos sacrificar um pelo outro. Muitas maneiras e gostos podemos sacrificar em benefício do outro, mas sem nenhum conflito. Nenhum conflito é tão severo como o daquele que luta para dominar o eu. De quando em quando, quase todo casal tem uma desinteligência. Minha velha mãe, com 88 anos de idade, que já tem, desde novo eu ouvi ela falar, olha, diz que lá no céu tem um queijo grandão, bonito, gostoso, que só vai partir aquele queijo o casal que nunca brigou. E ela disse que não tinha encontrado esse casal ainda, né? A gente ia falar, acho que o queijo vai ficar lá para a eternidade. De quando em quando, quase todo casal tem uma desinteligência. Isso, porém, não significa necessariamente que não sejam felizes. Certo jovem afirmava, depois de 4 anos de casado, que ele e sua esposa jamais haviam trocado palavras iradas. Afirmava que vivia em perfeito acordo sobre todos os assuntos que consideravam. Então, se ele falava, vou comprar uma Brasília, ela dizia amém. Não brigava, não ficava com vergonha de ver colocar a Brasília dentro da garagem, carro feio. Amém. Né? Aí fazia que nem aquele outro, quis colocar o cavalo dentro da casa, e ela logo saiu da fora assim, e já puxou na rédea, vou te ajudar, vou te ajudar. Afirmava que viviam em perfeito acordo sobre todos os assuntos que consideravam. Porém, quando estivemos em contato com a esposa, tornou-se patente que o motivo dessa harmonia consistia no fato de que a pobrezinha não ousava erguer a voz em protesto contra as normas que seu voluntarioso esposo lhe havia imposto.
certamente não era feliz, ainda que jamais houvesse brigado. Não tem nada de errado um homem atender um conselho de uma esposa. Tem nada errado um homem atender o conselho de uma esposa. Não aconteceu com William Branham? Passou um aperto lá de uma dívida, que eu não esperava ter aquela dívida, e daqui a pouco ela apareceu, e era com o governo, e os advogados de cima, e telefonema toda hora, e chegou um momento que o telefone tocou, e a irmã Meda disse assim: é os advogados. Ele deu um salto para fora da casa, ele disse: diga que eu não estou aí. É a tal de mentira branca, né? Que ele foi para fora da casa, diga que eu não estou aí. Disse. Só que depois que ele foi orar para um menino doente, Deus não ouviu a oração dele. Que coisa. Ele teve que nos advogados confessar aquilo, reparar aquela mentira. Mas diante daquela pressão, ele chegou em casa e disse: Meda, banha as crianças, arruma as crianças e vamos embora. Vamos deixar esse país. A esposa lhe deu um conselho de zibile e fica acertado. E a sua fuga deixa o problema resolvido. Foi um conselho de uma mulher sábia. E quando ela deu aquele conselho, ele parou. Diz: eu vou ter que encarar o problema. Encarou o problema. Deus entrou em cena, a providência divina supriu aquela necessidade e ele pagou a sua dívida. Amém? Agora, por sua vez, ele deve dar à esposa o lugar de honra, não de domínio. Eu vou encerrar mais uma vez, né? Mas agora acho que vou parar mesmo. Só dando esse exemplo. Lugar de honra e não de domínio. Eu sei de um casal que está num problema, porque ele começou a dar um elogio para ela, que a estragou. Aliás, a companheira que ela faz a melhor comida não estraga não, viu? Quem sabe ela capricha mais. E se ela não der conta, falou: vai comprar lanche para você jantar então, rapaz. Falar que o vestido dela está bonito também não estraga a mulher não. Apesar que ela gosta, não é que fala que o vestido dela é bonito, fala que ela que é bonita. Né? Quer ver? Não tem estresse. Agora escuta. Mas eu sei de um caso que o irmão está passando um sufoco. Porque casou um coitadinho. Eu não sei comprar e vender. Eu não tenho administração. Você que é a boa administradora da casa. Tudo que eu ganhar, você que vai cuidar. E foi enchendo a bola dela. Que ela podia ser até uma empresária. Só ia trabalhar porque ele não dava conta de administrar. Ela que era a entendida das coisas. Quando ele percebeu o estrago, meu irmão, está difícil contornar a coisa e ele controlar aquele lar. Controlar aquele lar. Porque aquilo depois passou até a ter influência dentro da igreja. Aquele tipo de coisa. Mas aqui eu paro. Vou só ler a Bíblia agora. Ficando de pé. Onde que eu vou ler? Onde quer que ler, irmã Noemi, aqui agora? Onde quer que eu leia agora aqui na Bíblia? Tivemos antes? Efésios 5? A irmã Noemi ficou na dúvida, mas o antes foi em cima, né? Efésios 5, verso 22. Esse aqui vai bala para os dois.
para ele e para ela, para o pastor e para a igreja, porque a igreja é a mulher espiritual do pastor, né? Então, Efésios 5, quando lê, não escapa ninguém. É chumbo embaixo, chumbo em cima, no meio, atinge a todos, né, irmão Pedro? Verdade, né, irmão Pedro? Então, Efésios capítulo 5, a partir do verso 22. Vós, mulheres, sujeitai-o a vossos maridos como ao Senhor. Tem uma irmã que chegou num pastor e disse: pastor, eu resolvi não casar não, porque eu não quero obedecer o homem não. Eu falei: então não casa mesmo, irmão. Melhor coisa que você faz, que para você casar, você tem um marido para você obedecer. Você disse que não acha nenhum homem de confiança para a irmã, para se dar em casamento, para se entregar a ele, a direção dele que ele te dá. Então, de fato, então, irmã, melhor só não casar mesmo. Vós, mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-o com o lavar da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santo e irrepreensível. Assim, deve os maridos amar as suas próprias mulheres, como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo, porque ninguém nunca aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e a sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo. Por isso deixará o homem, seu pai e sua mãe, e unirá sua mulher, e os dois serão, serão dois numa carne. Grande é este mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja, assim também vós, cada um em particular, ama sua própria mulher, como a si mesmo, e a mulher reverencie o seu marido. Então, a mulher antes passou a ser, a partir de hoje, reverendo, e antes, porque tem uma que vai lhe reverenciar. Pois bem, então vamos agora à oração pelo casal. Cadê o microfone? Ah, isso aqui? Ali estão os pais do irmão Endes, que até hoje não sei o nome de vocês. Qual é, irmão? Sidney, Marisete. E aqui está o Miro, Pedro Casimiro e a irmã Eliana. E os avós, o irmão Pedro Cipriano e a irmã Orlando, nossa irmã Landa. Havendo alguma pergunta do noivo, se ele tropeçar, os pais sabem ajudar a dar a resposta, né? Havendo alguma pergunta da noiva, aqui estão os pais, pode responder. Quem é? Ah, o irmão lá. Ah, tem o avô do irmão Yendes. Muito bem. Então, quase o quadro completo, né? Os pais, os avós daqui, os pais e o avô. Muito bem. Na cerimônia de casamento do dia 1º de dezembro de 1963, no Tabernáculo da Vida, em Louisville, nos Estados Unidos, o irmão Brana dirigiu ao casal dizendo assim: ninguém deve entrar nisto sem conselho, nem ligeiramente, mas reverentemente, discretamente, sobriamente e no temor de Deus. Pastor Dilamar,
perdoe do esquecimento, vem até aqui, irmão. Desça até aqui. Eu digo, este casal cumpriu a risca isso aqui. Eles não entraram para esta decisão do casamento sem concílio. Nem foram afoitos, mas oraram, esperaram em Deus. Por isso eles têm tudo para dar certo. Amém? Agora ele dirige aos noivos, dizendo: eu rogarei e farei vocês dois responsáveis, como certamente darão conta no dia do juízo, quando o segredo de todos os corações serão descobertos. Se alguém de vocês sabe de qualquer impedimento pelo qual vocês não devem ser unidos legalmente neste matrimônio santo, confesse-o agora, porque tens por certo que qualquer casal que for unido de outra maneira, fora do que a palavra de Deus permite, seu matrimônio não é legal. Porém, crendo firmemente que vocês têm considerado a solene obrigação que estão por assumir e que vocês têm se preparado para tomar esta responsabilidade reverentemente, discretamente, sobriamente e no temor de Deus, eu proporei a vocês o pacto matrimonial. Vocês atestarão o mesmo, unindo suas mãos direitas. Ô irmã Noemi, põe a sua mão direita sobre a Bíblia. Moente por cima da mão direita dela, sobre a Bíblia. Eu pergunto à irmã Noemi: toma você, aliás, primeiro irmão Yentes. Irmão Yentes, você toma esta moça, irmã Noemi Cipriano, para que seja sua legítima esposa, para viverem juntos neste estado santo de matrimônio. Promete você amá-la e honrá-la e cuidar dela e apoiá-la na enfermidade ou saúde, riqueza ou pobreza, e renunciar a qualquer outra enquanto ambos viverem? Sim, tomo. Irmã Noemi Cipriano, toma você, ó irmão Yentes, para que seja seu legítimo esposo, para viverem juntos neste estado de matrimônio. Promete você amá-lo, honrá-lo e cuidar dele, estar com ele na enfermidade ou saúde, riqueza ou pobreza, estar unido somente a ele enquanto ambos viverem? Sim. Vou requerer um sinal. Colocação das alianças. Olha, na mão dela, a aliança dela. Sela o seu compromisso com ele, colocando-lhe aliança. Todos inclinam sua cabeça, feche seus olhos, juntamente com este ministro de Deus, pastora Dilamar, nós vamos orar. Irmã Noemi, de novo, sua mão direita sobre a Bíblia, o mesmo faça o irmão Entes, repita. Pai Celestial, estamos conscientes deste ato que estamos efetuando e nos damos conta que tu uniste em matrimônio o primeiro casal que se casou na terra. Quando tu casaste nosso pai e mãe, Adão e Eva, eles ordenou que saíssem pelo mundo e fossem frutíferos, se multiplicassem. Desde então até esse dia, Senhor, o homem o tem feito. E este jovem, irmão Entes, e esta senhorita, irmã Noemi Cipriano,
vem hoje para ser unidos pelas virtudes de tua palavra e de tua promessa, sendo que em sua jornada nessa vida, eles têm se escolhido um ao outro para serem companheiros por toda a vida. Eu te peço, tuas bênçãos sobre eles, Deus Todo-Poderoso, faça deles um exemplo nesse dia em que se vive tão indiferentemente, mostrando que um homem ou mulher podem ver fiéis e virtuosos ante os olhos do mundo e ante Deus. Faça-os frutíferos, Senhor, que eles sempre te sirvam, que tu seja o hóspede invisível todo o tempo em seu lar, e que tu abençoaste a Isaac e a Rebeca, e eles viveram unidos, felizmente, toda a sua vida. E eu te peço que da mesma maneira que tu abençoe a esse irmão e a essa irmã, Pai, eu te peço em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, aleluia. Amanhã só falta aquilo, antes de pegar na mão. O quê? Aquela coisa que você já fez tantas vezes, agora pode fazer diante da igreja. É a declaração de amor. Geralmente, quando o moço é pregador, a declaração de amor é uma mensagem, é uma pregação. Não vai ser? É grande pregador. O grande pregador, 15 minutos, ele faz muita coisa. Como eu não sou grande pregador, eu prego 2 horas. Está bem, nós tentamos fugir disso, mas o pastor disse que era o único pedido que ele não atendia. Era a declaração um para o outro e o beijo. Eu falei, o beijo é fácil, né? A declaração que é... Mas uma coisa que eu sempre disse para ela, e antes de nós começarmos a namorar, ela já sabia que eu amava ela, 2 anos antes. Depois que nós começamos a namorar, eu sempre repetia isso para ela, que eu amava ela, que eu amo ela. Quando nós ficamos noivos, passamos a expressar de uma forma melhor. Eu falava para ela, amarei você por toda a vida. Ali começava esse direito meu de falar isso para ela. Agora aqui, diante do altar, diante da igreja, dos ministros de Deus, aí eu cito o profeta. Ele diz na mensagem Parente Redentor 47, que é o nosso parágrafo desde quando nós começamos a namorar, que um casal, quando ele se ama verdadeiramente e se firma na palavra, esse amor não fica só aqui, naturalmente, nem nessa terra, que um dia esse natural acaba aqui. Esse amor atravessa a eternidade e o profeta diz que esse é um companheiro na glória, essa é uma companheira na glória. Então, isso é bom para nós e é bom para toda a igreja também. Eu estou me casando com ela, estou firmando esse compromisso, porque desde antes da fundação do mundo, Deus viu nós aqui. Ele sabe o que tem para nós aqui, enquanto tivermos tempo, enquanto Ele nos der tempo, e sabe o que há de ser de nós lá do outro lado. A minha esperança, eu falei para a igreja de Uberlândia na terça-feira, não é tanto aqui. Aqui nós vamos ter as nossas alegrias enquanto jovens, enquanto maduros, enquanto velhos, se tivermos este tempo. Mas eu não quero acabar essa vida aqui e ficar por aqui. Eu confio no que o profeta ensinou, no que a Bíblia ensinou, que isso vai atravessar a eternidade e lá do outro lado, juntamente com todos os irmãos, nós estaremos para sempre vivendo este amor, cumprindo este amor ao lado do Senhor. Então é isso que eu queria transmitir, e todo esse sentimento meu para com ela, dela para comigo, é notável em nossas vidas, no nosso namoro, no nosso noivado, na nossa simplicidade, e Deus sabe como honrar essas coisas. Há 3 anos sonhamos já com esse momento, e eu quero fazer tudo de mim para que esse momento dure eternamente.
palmas para Jesus Cristo. Como ministro de Deus, os declaro casados. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe, minha irmã. Agora, só aqui, só os pais despedindo. A igreja fica no seu lugar. E lá fora, vocês serão cumprimentados. Então, os pais e os avós. Aqui, de um lado e do outro. Ao ver aos dois saindo assim, depois de se haver unido, sempre me vem o quadro da vinda de Cristo por sua noiva nesse dia. Ele sim virá. Este é o momento mais feliz na vida desses jovens. Esse será o momento mais feliz da vida do cristão, quando formos unidos com Cristo num. O Senhor lhes abençoe. O Senhor lhes abençoe. Amém.